Muito bem, estamos de volta. Uai, pois é, eu não entendi o que aconteceu. Com algum problema técnico aí, né? Resolvido. Resolvido. Aliás, Zé, eu concordo com você plenamente. Enquanto o pessoal vai entrando aí novamente, eu concordo. Essa questão, as aulas serão a última atividade a voltar, né? Até por conta de aglomeração. E por enquanto, as instituições de ensino elas têm se virado aí, acredito, inclusive, muito bem. Eu falo pela nossa instituição de ensino, né, aquela que a gente ministra aula, que a gente trabalha, que a gente coloca nossa força de trabalho à disposição, a PUC, ela não tem medido esforço para atender os anseios dos alunos, né, dar essas aulas aí nesse sistema remoto. Então, concordo plenamente, algumas atividades elas vão demorar mais, né, para voltar e coloca aí a questão da aula. E já que a gente até tocou num ponto, e você acha que acho que foi isso que foi dito, né? Você acredita que a normalidade das coisas vem lá para outubro, essas questões, né? Foi o que você disse, André? Foi. Infelizmente, ela vai levar um tempo maior do que o pessoal esperava, né? E a gente vai passar por um processo de duas ondas aí. A primeira onda é a onda pandêmica da Covid e a segunda onda vai ser a onda econômica, porque, infelizmente, em função do decreto de calamidade pública, obviamente, o ente público teve que, não pôde, teve que despender todos os esforços financeiros possíveis, em tese, né? Para custear esse combate à pandemia, e a questão trabalhista foi uma das questões mais caras, né? Mas, Uhum. obviamente, que isso vai impactar nos cofres do governo. Basicamente, a gente estimou um cálculo aí de tudo aquilo que a gente economizou com a reforma da Previdência, nós gastaremos nesse período de 3 meses de Covid-19. Então, só para você ter uma ideia do tamanho do imbróglio econômico que se avizinha, né? E nós vamos ter que lidar com ele também. Enorme, né? É um ponto, né? Muita gente tem falado da volta das atividades, mas é um ponto muito complicado, que gera muito debate, acalorados debates, né? Pessoal, uns defendem a volta, outros não. Existe uma questão que eu acho interessante, que mesmo com a volta, difícil evitar essa crise econômica, né? Essa recessão que a gente deve enfrentar aí nos próximos anos, pelo menos acho bem forte até 2022. E aí surge, acho que a preponderância do advogado, a importância do advogado nesses momentos, ela vai ser enorme, né? O advogado vai ter um papel fundamental, não só no direito de trabalho, direito empresarial, direito tributário. Então, os empresários aí, as pessoas de um modo geral, precisarão muito dos advogados e Muito no aspecto prático, e aí é exatamente a razão das nossas lives, né? Da gente poder esclarecer essas informações para a população. E para iniciar esse trabalho de esclarecimento, Cassiano, eu queria retomar ao começo, lá na origem da questão legislativa trabalhista do Covid aqui, porque quando o Covid chegou, o governo precisou de um plano, na verdade, para estruturar as questões trabalhistas na sociedade, né? O custo, o impacto disso. A gente sabe que existe um princípio, que é o princípio da alteridade, que é o empregador que assume os riscos da atividade. E quando veio o Covid, num primeiro momento, o governo acabou editando a medida provisória 927. Eu acho que ela veio de uma forma tão acelerada, tão sem analisar, tão mal analisada no primeiro momento, que acabou que ela previu a suspensão unilateral de todos os contratos de trabalho pelo período de 4 meses, se não me engano. E é como se transferisse todo o risco da atividade decorrente da pandemia para os empregados. E de repente, no dia seguinte, o governo falou assim: opa, eu fiz uma bobagem, eu preciso voltar atrás. Aí editou a medida provisória 928, revogando essa parte da suspensão dos contratos de trabalho, no dia seguinte, já da medida provisória 927. E aí nós tivemos, então, algumas semanas, uma semana e meia depois, mais ou menos, a edição da medida provisória 936, já regulamentando a questão da redução da jornada de trabalho ou da suspensão dos contratos de trabalho, e dividindo a razão dessa conta, né? Que é uma conta cara a se pagar, que ela ficou dividida entre empregados, empregadores e governo, né?
com a figura do benefício emergencial, o BEPER, né? Soma-se a isso, para os trabalhadores lato sensu, né? Os autônomos, não é? A questão aí do pessoal que tem MEI, a questão dos informais, a questão do auxílio emergencial de R$ 600 por mês, que também é outra coisa que nós temos que falar aqui. E ontem o Senado Federal, na hora da conversão do projeto em lei, ampliou os beneficiários aí, né, ao rol de trabalhadores autônomos que fazem jus ao auxílio emergencial de R$ 600 mensais, né? Isso aconteceu ontem e agora, para que, obviamente, esse direito seja estendido, ele precisa de, obviamente, sanção presidencial. E eu não sei se haverá essa sanção, afinal de contas, o governo está tendo dificuldade de pagar até a primeira parcela de relacionar, na prática, os cadastros, principalmente os informais que foram feitos, né? E essa está sendo uma grande dificuldade. E aí eu fui atrás da informação para entender por que os autônomos eles estavam com dificuldade de receber o auxílio emergencial de R$ 600, né? Porque está lá tudo bonitinho na MP do auxílio emergencial, virou lei, aquele negócio todo, mas tá faltando alguma coisa, né, do ponto de vista prático, para o dinheiro chegar na base, né, que é naquele que realmente precisa, né? Então, do ponto de vista prático, o governo tem enfrentado enormes dificuldades. E aí eu fui atrás da origem da informação, e aí, pelo que eu estou vendo que tem acontecido, muitos informais, muitos autônomos fizeram o cadastro na Caixa Econômica, pelo aplicativo que foi dado à disposição para que esse pessoal fizesse o cadastro. E é engraçado que, embora seja a Caixa Econômica que colha o cadastro, não é a Caixa Econômica que faz a análise do cadastro. E o que acontece? Ele pega o cadastro, a Caixa pega o cadastro e manda para uma outra pessoa jurídica ligada ao governo, que é o chamado DataPrev, e o pessoal do DataPrev que faz a análise do cadastro, determinando se manda pagar ou se não manda pagar. Quem faz o pagamento, obviamente, é a Caixa Econômica, do ponto de vista prático, mas como o cadastro há alguma incongruência, o cadastro fica sendo analisado, as pessoas ficam sem informação. E aí você vê na rua um monte de gente na porta da Caixa Econômica Federal fazendo fila e violando aí a questão do isolamento, né? Tentando obter Então, informação. a Receita também, né, Zé? Como? Pessoal muito se aglomerando na porta da Receita Federal também, a questão do CPF. Desculpa te interromper. Ah, sim, a questão dos CPFs, que no primeiro momento o governo exigiu o CPF, depois o Supremo deu liminar falando que não precisava, e depois, agora na lei passou agora falando que exige, que foi para o Senado, que precisa sim ter o CPF regularizado. Mas o que tem acontecido muito é que, infelizmente, muitos brasileiros estão se cadastrando no auxílio emergencial de R$ 600, sem fazer jus ao auxílio, acreditando que é tanta gente que vai cadastrar que vai passar batido e que vão receber esse dinheiro. Isso também, obviamente, tem atrapalhado demais. Incrivelmente, o número de pessoas que estão mal intencionadas é grande nesse momento, sabe? Querendo se aproveitar da situação. Mas é interessante porque a análise do cadastro fica por conta do DataPrev. E o DataPrev estava se preparando para ser privatizado. E acontece que, desde o ano passado, ele teve uma redução de número de funcionários no DataPrev, preparando a privatização. A privatização não é um erro, sim, de fato, até precisa ser privatizado. Mas acontece que não foi privatizado e ficou com um número reduzido de funcionários, que hoje fazem análise de todos os cadastros das pessoas. Então, na prática, o cadastro está atrasado e o dinheiro não está chegando na base por conta do atraso na análise desse cadastro por parte do DataPrev. Mas as pessoas, como não têm acesso a essa informação, acabam se aglomerando na porta lá da Caixa Econômica Federal, querendo saber por que o cadastro dela ainda não foi analisado, se todos os requisitos foram atendidos. Existe uma questão também, né, Zé, de dificuldade de informação. Um país de dimensões continentais também, as informações são difíceis de ser passadas. É uma coisa passar informação para um país de 3 milhões de habitantes, igual o Uruguai, 3 milhões e meio. Outra coisa é um país de 204 milhões, né? Passar essas informações é bem complicado, né? Tem uma organização que tem que organizar, então a gente entende o governo que está tentando fazer sua parte nisso. É difícil mesmo, é complicado, é um momento muito difícil. E aí, Zé,
você tocou nessa questão da MPs, eu acho que você fez um breve histórico aí que eu achei bem interessante. Não tem jeito, né, Zé, da gente fugir da discussão, da conversa sobre as MPs, principalmente a 927 e a 936. E Não tem aí, jeito, não tem jeito. eu faço até um paralelo, e muitos amigos até de outras áreas, o que eles têm dito é o seguinte, Cassiano, essa pandemia, em tom de crítica, né, em tom crítico, essa pandemia, essa calamidade pública, esse cenário que a gente vive, ele está alterando as leis, ele está tendo esse condão de alterar leis, alterar isso, alterar aquilo. O meu amigo até criticado no ponto do pessoal que está recebendo habeas corpus, né, lá saindo dos presídios, tal, por conta da Covid. Enfim, aí eu não tenho gabarito para comentar sobre isso, mas queria fazer um paralelo aqui no direito de trabalho quanto a isso. O que você tem achado dessa questão, o grande debate aí, Zé, do acordo individual, do acordo coletivo, inclusive a questão foi importantíssima, né, que primeiro veio a liminar do Lewandowski, depois o pleno do STF, ele derruba, né, por maioria. Queria saber a sua opinião. Eu, particularmente, foi até uma pergunta que foi feita em outra oportunidade, em outra live que eu fiz, e até deixo minha opinião aqui, não sei qual é a sua, mas eu falei que era a favor nesse momento. Eu acho que em um momento de calamidade, um momento crítico, temos que tomar algumas decisões, né? E muitos não vão agradar, inclusive às vezes, né? Nesse momento. E o que eu acho interessante é que a medida provisória, as medidas provisórias, a 927 e a 936, elas deixam claro isso, no momento que a calamidade pública é isso que vai valer, somente nesse momento. Então, a questão do acordo individual, por exemplo, eu vejo que se era um momento oportuno para fazer um teste, esse momento era agora. A gente sempre discutiu essa questão da constitucionalidade, da Lei Complementar 150 da doméstica, depois da reforma trabalhista, né, em 2017, essa questão de acordo individual entre empregado e empregador. Eu acho que agora nós vamos ter uma oportunidade, um cenário, para ver qual que é o alcance desse acordo individual, se ele vai para frente, como que ele vai ficar, se ele pode realmente ser feito. Porque o que eu tenho falado? Que muita gente boa, muita coisa boa, ele vai surgir. Geralmente nesses cenários de crise, né, tipo, o pessoal geralmente tem uma visão muito pessimista, uma visão muito negativa. Talvez muita coisa, é claro, muita coisa ruim surgirá, mas talvez muita coisa boa também surgirá nessas relações entre empregado e empregador. Talvez a gente comece a aplicar de uma maneira mais real a boa-fé objetiva, né, esse dever de lealdade, cooperação entre empregado e empregador, e muitas coisas boas surgirão nesses acordos individuais. E aí me perguntaram, mas e se o empregador utilizar a força dele contra o empregado, o poder econômico? Eu falei assim, gente, existe o poder judiciário para coibir ou tentar reduzir esses abusos que foram criados no acordo individual em um momento posterior. Então, eu pelo menos, Cassiano, enxergo, agora, pelo menos no cenário, a gente vai ter um momento de, vamos dizer, de teste, né? Testar isso aí. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, essa questão das MPs estarem passando por cima da Constituição, de lei. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. São duas coisas para comentar sobre isso. Primeiro, de dois pesos e duas medidas, né? Com relação à questão de Cassiano. Estamos online? Cassiano? Cassiano? Oi, tô te vendo aqui. Cassiano? Oi, Zé Humberto. Voltamos. Bom, eu particularmente a figura aqui de dois pesos e duas medidas para esse cenário. No primeiro momento, o governo brasileiro resolveu, por opção de estudo científico, adotar com relação aos formalismos contratuais, né? A ideia que surgiu, que foi feita em Portugal. Portugal, antes do Brasil, quando foi atingido pela Covid, eles resolveram modificar a legislação dele e permitir que os trabalhadores fossem colocados em regime de teletrabalho, independentemente de aditivo contratual escrito. Então, que o empregador poderia colocar o
o empregado em teletrabalho, independentemente de qualquer acordo ou exigência legal. E aí a gente tinha na CLT, eles temos na CLT, né, a exigência para se colocar alguém em teletrabalho, de fazer o aditivo contratual. E aí veio a MP 927 e falou assim, não, olha, você não precisa fazer esse aditivo contratual para isso, não, você pode colocar o cara em teletrabalho para evitar a situação de desemprego. Então, no primeiro cenário, a gente tem um governo adotando uma MP relativizando o formalismo contratual, as formalidades que a lei exige em função da força maior. E aí, de repente, vem a MP 936, meio que contrariando esse informalismo que ela criou, essa flexibilidade, falando, olha, agora nós temos que, para reduzir ou suspender os contratos, comunicar tanto ao Ministério da Economia, quanto também comunicar aos sindicatos, né? Fazer a comunicação. Embora a MP não estabelecesse nenhuma punição se não fizesse a comunicação para o sindicato, né? Então, parece que é dois pesos e duas medidas. Eu, particularmente, entendo que não há necessidade de fazer essa comunicação. O Supremo acabou que decidiu pela desnecessidade da comunicação. Um dos ministros do Supremo acabou tentando fazer uma emenda que ficou pior que o soneto, né? Depois tentou se explicar e ficou uma confusão, mas eu não vou entrar nessa seara do aspecto, do ponto de vista pessoal do ministro. Mas, enfim, nesse momento, eu entendo que todos esses aditivos contratuais, eles demandam uma certa flexibilização em termos de comunicação. Talvez o aditivo contratual por escrito, que a MP estabeleceu, não, mas ela exigiu, né, para redução de jornada e para a suspensão do contrato, que essa coisa fosse feita por escrito. Eu fiz muitas minutas desses aditivos. A Comissão de Direito do Trabalho elaborou uma minuta que correu entre os membros da comissão, que se espalhou para o pessoal aí divulgar, os advogados terem uma minuta de redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho, prevendo também a reversibilidade das medidas caso acontecesse, por exemplo, de alguém anunciar uma vacina e, de repente, as pessoas conseguissem se curar e a pandemia acabasse, porque a gente não tem uma bolinha de cristal para adivinhar o futuro, né? Então, tudo isso precisou ser idealizado nesse termo aditivo, mas eu não vejo necessidade de comunicação ao sindicato, realmente. Eu acho que a situação de empregado e empregador, a gente tem a errônea visão que empregado e empregador são inimigos, quando, na verdade, eles são amigos e dependem um do outro. Quando você tem um racha entre empregado e empregador, é uma exceção à regra, e as exceções acabam parando na Justiça do Trabalho. Mas a gente não pode tratar a exceção como regra e falar, olha, eu vou ter que fiscalizar e exigir para cada empregador que faça comunicação para o sindicato, para o Ministério da Economia e tal, como se as pessoas estivessem de má índole. Então, eu tenho que presumir a boa-fé das pessoas. Então, eu entendo que, de fato, não haveria necessidade dessa comunicação. Eu, até certo ponto, não sei qual que é a sua opinião, mas eu disse o seguinte para alguns empresários que me procuraram, né, empregadores, para questão para fazer os aditivos e esses acordos individuais. Eu disse o seguinte: ele serve muito mais como prova, inclusive para o empregador, né, para resguardá-lo, do que acho que a grande importância era comunicado ao Ministério da Economia, né? O que mais importava era o Ministério da Economia. Concorda, Zamir? Concordo, porque a não comunicação ao Ministério da Economia aí gera um impacto financeiro significativo para o empregador, né? A MP estabelece que o acordo ele fica invalidado, o empregador teria que pagar o salário integral desse empregado e o governo vai lavar as mãos da parte dele. Então, comunicar ao Ministério da Economia é fundamental. Desnecessário seria comunicar ao sindicato, né? Ao meu ver, tá? Então, essa é a questão. Embora porque a MP estabelece a fala que tem que comunicar, mas não fala qual é a punição caso não se faça a comunicação ao sindicato. E não só isso, né? A questão, por exemplo, que eu coloco quando eu falo em resguardar,
esse empregador, esse empresário, para depois o empregado não entrar com ação trabalhista, não falar, olha, eu não assinei nada, eu não fiz nenhum tipo de acordo para redução do meu salário, para a suspensão. Então, o empregador teria um documento também, uma prova de que ele fez um tipo de negociação, né? Esse foi o ponto. E aí, Zé, você falou questões de minutas que vocês elaboraram, que colocaram o modelo lá na Comissão de Direito do Trabalho. Aí a curiosidade, vocês fizeram mais minutas de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada e, consequentemente, redução do salário? Né? O pessoal apresentou uma minuta de redução da jornada, né? E a gente dessa minuta de redução de jornada, você pode usar ela para também fazer a suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, por exemplo, detalhes importantes dessa minuta, por exemplo, que a gente tomou cuidado de observar. Quando você faz um acordo dessa ordem, ele pode vigorar, ele tem um prazo, né? Pode chegar até 90 dias. Só que na hora de você colocar o prazo, não é só simplesmente fixar o prazo a 90 dias, por exemplo, mas você colocar lá assim, por exemplo, uns detalhes, ou uma coisa ou outra, uma condição, colocar uma condição resolutiva no contrato. Tipo, algo assim, ou após a cessação do estado de calamidade. Então, o termo aditivo ele vigora ou pelos 90 dias ou após a cessação do estado de calamidade, porque às vezes o estado de calamidade termina antes, e aí? Eu estou com o contrato do meu empregado suspenso, eu estou com o contrato do meu empregado reduzido, e aí todo mundo retomou a atividade, agora eu não posso retomar porque eu estou preso a um aditivo contratual, onde eu previ uma condição resolutiva de cessação da calamidade se ela eventualmente ocorra nesse período. Então, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o termo aditivo contratual. Tem outra, eu gostei bastante da A verdade é que é o seguinte, nós vamos ter que ter muito cuidado nessas interpretações, tanto da 927, 936, tá bem difícil. Esses dias mesmo eu estava dando a lida e é até questão para colocar uma problemática que você falou no começo da live, questão que você acha que só lá para outubro que as coisas se normalizam, né? Setembro, outubro. E aí, lendo o artigo 19 da MP 927, eu fiquei pensando nisso, porque ele fala da suspensão do pagamento da FGTS nos meses de março, abril e maio, né? Exatamente. E aí começaria um outro momento posterior de parcelamento. Aí eu fico imaginando o seguinte, vamos imaginar que essa situação ela piora. Essa situação vai ter que vir uma nova MP para disciplinar sobre isso, né? Porque tem muita gente falando que libera, aí a gente corre o risco dessa pandemia do vírus, né? Do coronavírus se alastrar, e a gente tem um novo momento de isolamento aí total, né? Um isolamento mais forte. Como é que ficaria essa questão da FGTS? Então ela é bem... a MP, as duas, né? Elas são bem complicadas, e tem muita coisa difícil da gente estabelecer. Uma outra questão, por exemplo, quando a MP 927 ela fala do banco de horas, ela fala de um prazo, né, em tese, o empregado pagar essas horas, né, que são 18 meses contados após o fim da pandemia ou do estado de calamidade. Quanto aos feriados, não existe nada falando. E aí, como é que a gente faz? A gente faz uma analogia, né? Os feriados também seriam compensados, né? Seriam trabalhados num prazo de 18 meses. É complicado, né? Olha, demais. O governo e o legislador não têm plano B com relação a se essa situação de Covid se agravar. Então, realmente o dinheiro que o governo tem e que ele pode usar é basicamente esse que ele está usando agora. E se a gente chegar a um cenário catastrófico desse, da situação se agravar, não há plano B, não há legislação, não há nada que está sendo falado nesse sentido nesse momento. Então, é uma coisa realmente que a gente, de fato, tem que preocupar. Eu quero ter um cenário mais otimista de que a gente vai conseguir pelo menos melhorar. A gente tem visto aí a descoberta de alguns outros tratamentos que podem ajudar o pessoal aí, bastando a gente achatar a curva ou fabricando mais respiradores, a gente consegue desafogar o SUS e retomar o mercado de trabalho. Uma coisa está atrelada à outra, né? Uma coisa depende da outra, economia, trabalho e saúde, né? Então, elas
elas caminham juntos, né? E estava tendo uma discussão, uma briga danada por questões políticas, como se economia e saúde fosse uma coisa diferente. Na verdade, elas são basicamente a mesma coisa, né? Tanto que a gente estuda saúde no trabalho, né? Então, A MP fala disso também, a MP 927 já fala disso, né, Zé? fala, esse cenário é preocupante e ela fala e ainda estabelece ainda questões sobre o empregador, abrindo exceções com relação a exames médicos, né? Admissionais, podendo postergar eles e tal e tudo mais, por conta da Covid e por conta também de deixar os médicos também para desafogar o sistema, né? E para combater a esperada pandemia, né? Se eventualmente muitas pessoas se acometerem do mal, a gente ter médicos à disposição aí, em vez de estar fazendo trabalho de exame médico trabalhista periódico para estar combatendo a pandemia. Até isso foi pensado, né? Então, algumas pessoas questionaram, mas e aí, como é que vai fazer? O cara vai ficar sem a ASO e depois o cara chega lá com uma doença pré-existente no trabalho, como é que vai fazer? Como é que vai ficar a questão do ônus da prova nesses cenários? Esses cenários todos o governo está tratando, o legislador está tratando assim, vamos deixar para resolver depois, né? Vamos resolver um problema de cada vez, né? E eu diria que seria catastrófico do ponto de vista financeiro, saúde, todo econômico, se esse cenário voltasse a se agravar, né? A gente, obviamente, ninguém deseja isso, mas é preciso considerar hipóteses, né? Hipóteses precisam ser lançadas. Nós somos da academia e na academia a gente lança hipóteses, né? E se, né? Então, a gente tem que estar pronto para esse cenário. Zé, olha que interessante, que eu ontem, e quero deixar isso bem claro, hein, Zé? Eu ontem fui andar com o cachorro, é por isso que eu saí de casa da quarentena, fui andar com o cachorro. Fui andar com o cachorro e vi uma série de vários estabelecimentos abertos. Estabelecimentos, inclusive, que não deveriam estar abertos, eles não entram no decreto aí do governo estadual. Então, eu até brinquei com alguns colegas, falei com alguns colegas, que esse pessoal se aproveita da cortina de fumaça, né? Como muita coisa voltou, o pessoal volta também, acha que a fiscalização vai ficar mais difícil, o que vai mesmo, a polícia, né, fica mais difícil para fiscalizar o pessoal, o poder público, perdão, fica mais difícil para fiscalizar. E aí eu fiquei pensando o seguinte, olha o que acontece, quando a gente lê a MP 927, ela fala que a Covid-19 ela não causa, né, a doença ocupacional, salvo quando tiver nexo causal. Aí eu fiquei pensando o seguinte, esse nexo causal seria em tese para os profissionais da saúde, né, que a atividade que ele exerce tem um nexo para adquirir a doença. Agora, olha que interessante, vamos imaginar esse empresário ou esse empregador que não poderia ter aberto o estabelecimento, não poderia ter aberto o estabelecimento. Eu sou empregado, volto a trabalhar para esse determinado empregador, e aí sim eu vou e pego o coronavírus, né, e consequentemente a doença e o Covid-19. Olha que situação interessante. Como é que seria isso, né? Qual que é a responsabilização desse empregador nesse caso? Não é interessante? Porque se a gente lê em 1927, ela fala assim, não, olha, não tem doença ocupacional no caso da Covid, somente quando houver nexo causal com a atividade exercida. Aí todo mundo, na época, na ocasião, pensou isso, os profissionais da saúde. Agora, eu fico pensando no segundo estágio, nesse segundo passo. Aquele empregador que abre sua atividade empresarial, começa a exercer sua atividade empresarial, sem poder, sem estar dentro do decreto do governo estadual, e esse empregado ele vem adquirir o coronavírus e, consequentemente, a doença aí do Covid-19, e até vem a óbito. Como que seria isso? Imagina essa situação. Nesse cenário que você descreveu aí, Cassiano, aí, se a gente for seguir a jurisprudência atual que nós temos, né? Claro, nós não temos nenhuma jurisprudência com relação a essa questão de Covid, né? Mas se a gente for seguir a jurisprudência atual, provavelmente ela seria revisada, mas em função do ônus da prova, seria muito difícil para o empregado comprovar o nexo de causalidade que ele contraiu o coronavírus ali, né? Dentro do ambiente de trabalho dele, né? E aí, como ele não conseguiria desincumbir desse ônus da prova, por mais irregular que estivesse sendo o trabalho, eu não teria como imputar ao empregador essa responsabilidade. Até porque é uma enfermidade que não é ligada, relacionada ao trabalho, né? Não é uma
doença ligada ao trabalho em si, né? Então, eu creio que nesse ponto aí o empregador escaparia dessa responsabilidade em função dessa questão jurisprudencial que nós já temos e legal, mas jurisprudência sempre pode ser revista, né? E aí é um risco do estabelecimento de abrir e começar a funcionar. E é interessante essa questão do decreto, de as pessoas querem abrir sem autorização, aproveitando o state que outras estão abrindo, né? A gente, são vários os cenários. Imagine, por exemplo, uma loja de tecidos, por exemplo, que sempre vendeu tecidos, e aí ela falou assim, olha, eu vou abrir minha loja, já sei, eu vou colocar máscaras de tecido na porta e vou vender máscaras de tecido também, porque aí eu estou vendendo material hospitalar, e aí eu posso vender o meu tecido e posso vender as máscaras que eu estou deixando a minha loja aqui aberta, né? Então, e vou trazer o nosso Ela não é essencial, mas ela ajuda a atividade essencial, né? E ela ajuda, é isso, e ela ajuda a atividade essencial. Então, depende do subterfúgio do enquadramento que você vê atividade desempenhada pelo empregador, pelo empresariado. O empresariado pode arrumar, obviamente, subterfúgios para abrir a sua atividade com base em outras justificativas que estão no decreto, né? Então, é uma espécie de matemática criativa, né? Uma interpretação criativa do decreto, né? Aí até se discutir se deve abrir ou não, aí tem justiça para isso, né? E aí a gente sabe que a justiça está fechada, mas funcionando só com base de liminares. Surge tudo quanto é teoria, né? Muita gente. E eu acho engraçado, e eu acho interessante, inclusive, a gente sempre colocar isso, né? É um debate e questões de opinião, né? Em nenhum minuto a gente quer esgotar e falar com nossa opinião, né, Zé Humberto? É a lei, é a regra, é o que vale, é a certeza absoluta. Aqui eu coloquei a minha opinião, você a sua, e isso é o debate que engrandece o direito de trabalho. Eu vi alguns debates, e aí até alguns mostravam, tá vendo? Isso é fato do príncipe, isso não é, o fulano falou que é, o fulano falou que não é. Eu tenho a minha opinião, e aí, já que a gente entrou nesse ponto, eu queria ouvir a sua opinião, e lembrando, sua opinião pessoal, Zé, que não vincula ninguém, nada é o que você pensa. O que você acha disso? Começou muito essa discussão depois que o presidente da República falou a questão do fato do príncipe, né? A questão do pagamento da multa fundiária pelo empregador, no caso desses fechamentos, porque eles estão obedecendo o poder público. Para vocês, é fato do príncipe ou não? Vamos lá. Eu já tive alguma experiência judicial acerca de fato do príncipe. Desculpa eu te interromper, Zé, desculpa eu te interromper, até para te dar mais munição, e aí eu não vou nem comentar a minha opinião, até porque o convidado de honra é você, mas eu vou alimentar. O que eu vi muito foi muita gente falando assim, porque a administração pública só pode responder quando ela tinha discricionariedade e aí ela vai pelo interesse público. O pessoal esqueceu o seguinte, a administração pública, pelo menos em tese, ela sempre age de acordo com o interesse público. Ela sempre age de acordo, ou pelo menos deveria agir de acordo com o interesse público, né? Então essa tese, para mim, ela é meio estranha, mas, pois bem, vamos lá. Vamos lá. Eu tive uma experiência com o fato do príncipe, alguns anos atrás, naquela situação cartorária aqui no estado de Goiás, né? Os antigos notários perderam seus cartórios. Antigamente os cartórios eram transferidos, como se fosse uma herança, né? De pai para filho, um negócio assim. E aí, aquele momento, aquele cenário chegou ao fim, teve um concurso de notários aqui em Goiás, os novos concursados aprovados queriam assumir os cartórios, os antigos não queriam sair, aquela confusão toda. E aí, quando os antigos saíram e os novos tomaram posse, aconteceu muito do novo notário chegar, alguns novos notários, alguns, né, não todos, chegaram para os antigos, porque eles queriam, obviamente, aproveitar o know-how dos antigos empregados que estavam no cartório. Eles queriam o bônus, mas não queriam o ônus. E qual era o ônus? Assumir os encargos trabalhistas anteriores. Aí ele chegava e falava assim, olha, então você dá um jeito e com o seu antigo empregador aí e tal e tudo mais. E aí aconteceu de muitos empregados entrarem na Justiça do Trabalho na época pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho em face do antigo notário, arrumando qualquer motivo. E os antigos notários chegaram com um teste de defesa nas contestações, alegando o seguinte, olha, houve sucessão trabalhista e tal, mas a tese subsidiária era uma tese de fato do príncipe, dizendo o seguinte, olha, se o contrato chegou ao fim, por conta de que houve um concurso público, então, na verdade, houve uma determinação
funcionamento daquela atividade. Logo, os encargos trabalhistas ficariam a cargo do governo responsável, que no caso seria o estado de Goiás na época, né? Então, essa foi a questão do fato do príncipe que foi surgida, mas na grande maioria das situações os trabalhadores conseguiram provar a sucessão, a continuidade da prestação de serviço, que tem um requisito a mais nesse caso, e a transferência da unidade econômico-jurídica, e conseguiram configurar aí a continuidade, né, a sucessão trabalhista. Mas ficou no ar a questão do fato do príncipe, né, na época, se poderia se gerar responsabilidade estatal por essa questão. Quando você faz essa alegação de fato do príncipe, o que acontece? Normalmente o empregado só aciona o empregador na Justiça do Trabalho e não aciona o ente público. Quando ele não aciona o ente público, o máximo que o juiz do trabalho pode fazer é dar improcedência da ação. Agora, se quiser, vai buscar o direito em face do Estado. Então, dentro da Justiça do Trabalho, não teria como o juiz do trabalho julgar esta responsabilidade se ela não foi postulada em face do ente público. E a gente sabe que 90% dos advogados que advogam para reclamante acabam não colocando o ente público no polo passivo da ação, até porque isso atrasa muito o andamento processual. Então, de modo geral, acaba acontecendo esse cenário. Agora, do ponto de vista do direito processual, agora do ponto de vista do direito material, aí eu tenho esse debate, né, dizendo o seguinte, olha, só há fato do príncipe se for uma situação vinculada, e se for uma situação discricionária. Se for uma situação vinculada como essa, por exemplo, da calamidade da força maior, não poderia haver fato do príncipe. Muitos juízes do trabalho defendem essa posição. Estou sentindo que o Cassiano é contrário a essa posição, né? E só para fomentar o debate, Cassiano, eu particularmente entendo que o Estado não poderia ser responsável se essa situação realmente, embora fosse interesse público, se ela fosse discricionária, tá? Então, seria diferente do que aconteceu. Algum tempo atrás, aqui em Goiânia, nós tivemos um vereador, não vou citar nomes, mas o vereador ele resolveu, ele atribuiu ao alto índice de criminalidade na cidade ao fato de haver bares e restaurantes abertos durante as madrugadas. E aí ele propôs um projeto de lei lá na Câmara dos Vereadores para que os bares e restaurantes fossem fechados, se não me engano, às 11 horas da noite. E você já pensou se o projeto de lei desse municipal passasse? Todos os cozinheiros, garçons, pessoal da segurança, limpeza, que fosse dispensado de bares e restaurantes de toda a Goiânia por conta. Zé, parece que deu uma travada, hein? Aí. Voltou. Então, já imaginou se todos os cozinheiros, garçons, pessoal da limpeza, segurança de bar e restaurante fosse dispensado por conta dessa legislação municipal, que foi uma vontade do legislador municipal de ter passado? Aí sim, eu penso que poderia haver realmente fato do príncipe e que o município poderia ser responsabilizado, porque foi uma opção, né? Mas nesse caso em particular, eu vou abrir uma divergência do meu querido amigo Cassiano e vou discordar e vou dizer que eu acredito realmente que o ente público nada poderia fazer com relação a essa questão, né? E realmente eu entendo que não seria hipótese de incidência de fato do príncipe. Mas isso é uma coisa que só a jurisprudência no futuro dirá, porque a gente não tem bolinha de cristal para adivinhar o que vai acontecer nesse cenário trabalhista nosso. A resposta foi ótima. Só falei que eu não disse minha opinião. Então vai ficar aí no ar. Só para a gente terminar, Zé, estamos entrando numa reta final. Fazer minha última pergunta, depois eu vou abrir para fazer essa consideração. Um dos primeiros temas que você tocou, eu acho grande importância. O problema é que aqui, Zé, a live tinha que durar 24 horas, né? Para a gente falar tudo que temos. Eu sou apaixonado pelo direito de trabalho, você também. A gente poderia ficar um dia aqui, mas 1 hora só é muito pouco para nós. Zé, qual que é a questão do teletrabalho? O que você acha? O direito do trabalho aí, ele vai ter uma mudança, pelo menos nessa questão
do trabalho presencial. Eu acho que muita coisa positiva vai surgir, muita coisa diferente. Eu acho que se tinha uma dúvida, né, do teletrabalho, do trabalho, vou pôr nem teletrabalho, porque tem aquela discussão, teletrabalho, trabalho remoto, vamos colocar trabalho à distância. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que o pessoal se adaptou bem, não se adaptou, você tem muito gabarito para falar, não só pelo escritório, mas também por ser professor e estar dando essas aulas à distância, né? Olha, eu sempre acreditei num negócio chamado força do desespero, sabe, Cassiano? Quando as pessoas têm a força do desespero, elas conseguem realizar o inimaginável. O cara aprende a mexer no computador, aprende a mexer nos sistemas, aprende a desenvolver a forma de realizar o serviço de maneira diferente. E eu acho que com um ato que aconteceu da calamidade, muita gente foi movida pela força do desespero. Aprendeu na marra a usar os sistemas informatizados de teletrabalho. E no final das contas, é claro, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas no final das contas, a maioria com muito sucesso. Então, eu creio que muita gente descobriu um networking legal para se fazer dentro das redes sociais, a questão que envolve, por exemplo, desenvolvimento de trabalhos mesmo em plataformas ou ferramentas, que geram economia para o setor empresarial, que geram eficiência para o empregado, que às vezes trabalha no conforto da sua casa e consegue produzir mais assim, ser mais produtivo. Então, eu acho que nós vamos passar por um período onde nós vamos ter um misto maior de trabalho. Antigamente era bem mais trabalho presencial, agora nós vamos ter um misto de trabalho presencial e trabalho telepresencial, né? E isso vai fazer parte da rotina das pessoas. Inclusive, aproveitando esse esteio dessa última pergunta, já dá um recado aos advogados aí, para mostrar o tanto que isso veio para ficar. Houve um ato conjunto no dia 17 de abril do Gabinete da Presidência, da CSJT, da Vice-Presidência, do Tribunal Superior do Trabalho, e esse ato previu, na verdade, a volta das audiências trabalhistas de uma maneira gradual. E essas audiências, inclusive sessão de julgamento. E essas audiências graduais, sessões de julgamento, vão ser realizadas no mês de maio, a partir do mês de maio, mas tem uma gradação, se não me engano, as audiências, inclusive para audiências de instrução, a partir do dia 25 de maio, e vão ser realizadas por meio de videoconferência. Se é bom, se é ruim, tem pontos positivos, tem pontos negativos que ainda precisam ser discutidos. Mas o tribunal, o TRT, ficou com a corda no pescoço e ficou com a obrigação de elaborar uma portaria. Eles têm que elaborar essa portaria e o CNJ, no esteio dessa medida de trabalho, também editou uma resolução, que é a 314, que previu que todos os tribunais devem encaminhar a portaria de funcionamento das audiências por videoconferência a contar no prazo de 5 dias úteis, a contar da publicação da resolução 314, que essa publicação será no dia 1º de maio. Então, a gente vai ter aí até o dia 5, 6 de maio aí para estar regulamentado em todos os tribunais a questão das audiências, inclusive as trabalhistas, iniciais, de instrução, sessões de julgamento por videoconferência. Qual a ferramenta será usada? Não sabemos. Como vai funcionar? Ainda não sabemos. Mas vai acontecer, é inevitável. Então, vai mudar a rotina de todo mundo. Só te interrompendo, desculpe te interromper, eu acho que a questão da sessão de julgamento é mais tranquila, né? As audiências serão algo mais problemático, tem que ser muito bem pensado, é claro. Nunca serei contra, a gente tem que apoiar e ver, né? Aliás, experiência é isso, fazer experiência. Eu vejo um problema, a questão da hipossuficiência de muitos reclamantes, né? A vulnerabilidade, perdão, de muitos reclamantes aí. Isso será um complicador. Mas, como diz você, é inevitável, vamos esperar. E as testemunhas, Cassiano? E as testemunhas? E se a testemunha estiver sendo orientada durante a audiência de instrução? Exatamente, orientado, faz por um computador, orienta pelo celular, né? É bem complicado. Mas eu vou abrir para os comentários aqui, e eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o que você quiser falar, agradecer, fazer o que você quiser. Tá aberto pode estar sendo privilegiada aí, conselheira federal te assistindo.
doutora Valentina Jugman. Então, olha que honra. Faço Muita honra, doutora Valentina. Muita honra. Agradecer a presença da doutora Valentina, do doutor Rafael Lara, os nossos conselheiros federais que estão aqui presentes, assistindo a live aqui, a todos eles. Agradecer a você, Cassiano, por a gente ter esse bate-papo. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava, não se falava, né, por conta desse Covid aí, a gente no nosso isolamento aqui trabalhando à distância. Agradecer também aos membros da Comissão de Direito do Trabalho, em especial ao doutor Leopoldo, né, que ombreou desde o começo o projeto comigo lá da comissão. Agradecer também ao doutor Fernando, à doutora Paula, que estão lá na diretoria comigo, não estão medindo esforço para as coisas acontecerem, a todos os membros da comissão. O pessoal tem ajudado a divulgar muitas informações. Agradecer ao pessoal da OAB, diretoria da OAB, agradecer ao pessoal do Tribunal Regional do Trabalho também, que tem feito um trabalho excepcional. Às vezes a gente não tem noção das coisas que estão acontecendo ali dentro, mas as coisas estão correndo demais para que as audiências voltem à normalidade, gente. A gente está todo mundo trabalhando bastante à distância, ninguém deixou de produzir. E agradecer aí ao pessoal que está assistindo, né, a live, que passou por aqui, deixar um abraço a todos aí, aos advogados, e desejar para todo mundo, se falar para todo mundo o seguinte, deixar uma mensagem de esperança, porque a vida ela é sempre feita de ciclos, não é? E um novo ciclo vai se iniciar, e que esse novo ciclo seja um ciclo para melhor. A vida é de mudanças, o regime de trabalho é de mudança, a gente tem que se adaptar às mudanças, e a única coisa que a gente pode fazer nesse período de mudanças é, obviamente, pedir as bênçãos de Deus e, claro, também estudar bastante, né? Para que a gente possa colocar em prática e ajudar a sociedade da melhor maneira possível. Seus alunos e os alunos estão pedindo um abraço aí, um beijo, mande aí para eles. Um abraço para todos os meus alunos da PUC pelo carinho, os alunos também dos cursos de pós-graduação. Eu agradeço a todos aí a audiência. Um abraço para todo mundo, que vocês aí, pessoal, que o ambiente de sala de aula, eu falo que o ambiente da justiça é o ambiente do embate, né? Isso de fato é. E o ambiente de sala de aula é aquele ambiente leve, que a gente troca as experiências, as ideias, é um ambiente acadêmico, que é aquele ambiente que acalma a alma, né? O Cassiano sabe muito bem o que eu estou falando, ele é professor, então ele compreende bem esse cenário nosso que a gente vive. Sem dúvida. Então, Zé, eu queria agradecer a sua presença. Inclusive falar isso que te chamei de Zé, né? Não José Humberto. Dispensei as formalidades, como José Humberto disse, a gente formou junto. Ontem, né, em 2017, nos formamos. Queria agradecer muito sua presença, foi muito honroso. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho, que bom que o Rafael Lara me chamou para conduzir essa live com você. Fiquei muito feliz, até porque o Rafael Lara também é da área trabalhista. E ele me deu essa honra. Agradecer muito ao Rafael, que possibilitou a gente estar aqui hoje, né? Ele idealizou a ideia aí do ESA Live e realmente foi fantástico. E agradecer ao pessoal da ESA. Agradecer a presença de todos e também dos meus companheiros lá da ESA, da Escola Superior de Advocacia, né? Tatiana, Luciana Lara, Rafael Brasil, Mariana Estival, Rildo, Dielber, todos, Rafaela, todos. Então, todos moram aí no meu coração, sempre estão auxiliando. E dizer que foi muito engrandecedor, Humberto. Vamos ver se a gente tem uma nova oportunidade aí. O pessoal está falando muito, estou cansado de live, não nada. Vamos continuar essas lives. O debate, ele engrandece e eu estou sempre à disposição, à sua disposição e à disposição da Comissão de Direito do Trabalho. E eu que agradeço, Cassiano. Vamos precisar muito de vocês e de todo mundo da ESA aí. Parceiro sempre. Ok, meu querido. Muito obrigado, viu? Agradeço. Um grande abraço. Até logo. Até logo.